Romanos, capítulo 6, verso 23. No grego, tagar opsonia. Até aqui. Opsonia. Que vem a ser isso? Lá na tradução para o português está assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Opsonia é o salário do pecado. Quero falar com você hoje sobre graça. Mas Maurício, por que você está começando sobre o salário do pecado? Porque a graça é o antídoto para o pecado. Não podemos falar de graça sem antes falar da situação do ser humano que se encontra em pecado, em oposição a Deus, em rebelião contra a sua vontade divina. Pecado é o que nós somos ao nascermos. E o salário do pecado é aquilo que nós recebemos. O que eu posso dar a Deus é o meu pecado. Por isso que o texto que nós lemos de Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Se eu requerer de Deus tudo aquilo que eu possa produzir para dar a Ele, tudo aquilo que eu possa oferecer a Ele, e requerer o pagamento disso, Deus vai me dar um pagamento. Sabe qual é o pagamento? Morte. Tentar agradar a Deus por vias próprias é inócuo, é sem sentido e é sem fruto. Deus não se agrada daquilo que eu tenho para oferecer a Ele. Deus só se agrada daquilo que Ele tem para me oferecer e pode ser visto em mim, que é o seu amor, a sua graça. O verso que nós lemos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquilo que Deus faz em nós produz vida. Aquilo que nós fazemos para Deus só produz morte. E tem um saldo devedor. E tem um salário para receber. E esse salário é morte. Deus, está aqui meu produto. Ok, o que você merece é a morte. Mas o que eu tenho para você é vida. Por isso que para falar de graça, eu preciso começar pela desgraça. É a antigraça. É aquilo que eu tenho para oferecer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Ainda bem que tem o mais. O mas, o dom gratuito de Deus. Esse mas é o diferencial. Esse mas é o que nós vamos agora nos ater. É o que eu quero falar para você. Doravante. Porque não adianta eu começar falando de graça, charis, favor imerecido de Deus, sem falar daquilo que para Deus não tem mérito. Na economia divina, o menos vem antes do mais. A necessidade da revelação da nossa morte vem antes da esperança da vida eterna nele. A operação redentora de Deus em nossa direção, em nosso favor, é uma operação redentora que precisa tirar o negativo, precisa tirar a morte, precisa banir aquilo que afasta dele, precisa tirar o coração de pedra para colocar o coração de carne, temente a Deus. Precisa tirar de nós a morte para implantar em nós, para introjetar em nós a sua própria vida, a vida que vem do alto, a vida que vem de Deus. Opsonia, salário, como nós lemos aqui, é morte. Tudo que eu posso fazer para Deus tem sentido cadavérico, tem sentido tanatológico, é morte. E tudo que Deus pode fazer para mim é gerar vida. Mas, como nós lemos no texto de Romanos 6, 23, mas é todo o diferencial, porque a partir do mas nós temos a promessa da vida. Mas o dom gratuito de Deus é
a vida eterna. Psonia, no grego, significa no português salário, pagamento, saldo devedor com Deus. De cada ser humano é o pecado. Olá! Está gostando da nossa série Palavra por Palavra? Quer saber mais sobre como interpretar a Bíblia de maneira coerente e aprofundada? O meu nome é João e estou aqui então para te fazer um convite. Tem uma aula gratuita para você a respeito de leitura e interpretação da Bíblia. Como eu posso participar? Clique no link abaixo e garanta já sua vaga. Isbel, educação teológica conectada ao seu tempo. Acesse www.isbl.org.br